Amém? Graças a Deus. Carta de Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Fale ao coração de todos aqui, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Podem sentar, irmãos. Irmãos, como hoje estamos comemorando os 68 anos, né, de aniversário da nossa denominação, um tema muito propício para falarmos nessa ministração é sobre gratidão, né? E eu acredito que se a gente for honesto conosco mesmo, a gente vai ver que nós somos muito abençoados por Deus. Todos os dias nós somos abençoados por Deus. E se a gente for analisar todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, a gente não teria como pagar ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. E observamos que o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Tessalônica sobre gratidão, ele revela que a gratidão não é uma questão de sugestão, sabe? Opcionalidade. A Bíblia fala que é essa a vontade de Deus. Irmãos, coisa ruim é uma pessoa ingrata, sim ou não? Que não reconhece, né, aquilo que foi feito a seu favor por ela. É muito ruim isso. Agora, veja quantas pessoas que existem nessa terra. Uma vez eu preguei aqui e acabei soltando o número de 700 bilhões de pessoas. Não sei onde eu achei esse número, mas somos cerca de 7 bilhões aproximadamente de pessoas que existem nesse mundo. Para imaginar quanta ingratidão essas pessoas todas que existem nesse mundo já não fizeram em relação a Deus. Porque, irmãos, há muita coisa que a gente só valoriza quando a gente perde, sim ou não? Você já parou para pensar, você que tem as duas pernas, como que seria se você não tivesse ela? Tu já parou para pensar, você que enxerga, que consegue ver? Olha, a gente valoriza muito isso, principalmente quem está usando óculos, sim ou não, irmãos? Quando a gente é mais novo, né, acha bonito aquele negócio de usar óculos, não é isso? Mas eita coisa para incomodar esse negócio de óculos, irmãos. Se eu pudesse, pegava, quebrava, pisava, né? Mas graças a Deus, eu ainda tenho um óculosinho. Mas incomoda, né? Mas a gente valoriza, muitas vezes, quando a gente perde. Mas quando não precisávamos do óculos, talvez não tínhamos assim, uma noção tão grande da bênção que nós tínhamos. Por que eu estou falando isso? Porque assim, irmão, será que a gente precisa perder coisas para reconhecer o benefício que a gente tem? Um tempo desse atrás tivemos uma pandemia e foi um negócio de pessoas morrerem por causa de falta de ar. Tu já percebeu que a gente só está vivo hoje aqui porque tem oxigênio? E se Deus arranca o oxigênio, como é que a gente fica, irmãos? Existem pessoas que têm que pagar caro para ficar carregando, né, aquele botijão de oxigênio de um lado para o outro. Coisa triste, você não precisa disso, eu não preciso disso, glória a Deus. Mas muitas vezes a nossa tendência é focar no que não temos e não naquilo que Deus já nos deu. Você já parou para perceber isso? Que às vezes a gente esquece de agradecer pelo que tem, mas a gente fica só focando no que não tem. Mas isso é um princípio muito interessante, irmão. Se você quer receber o que você não tem, agradeça pelo que você tem. Amém? Quem pegou isso que eu falei? Se você tem, agradeça pelo que você tem, porque Deus é poderoso para multiplicar. Então nós entendemos aqui nesse versículo que a gratidão, irmãos, é algo que está no coração de Deus para a igreja. Vamos aprender a ser gratos ao Senhor. Aí a pergunta é, pastor, por que as pessoas não são gratas? Uma, porque não param para analisar os benefícios que têm recebido do Senhor. Eu citei alguns aqui, não foi? Mas existem mais, irmãos. A maioria de vocês aqui são servos de Deus, crentes, aceitaram a Jesus como Salvador, se não todos, a maioria. E uma grande vitória a gente recebe quando a gente crê no Senhor Jesus,
como Senhor e nosso Salvador, o que acontece? O nosso nome ele é escrito no livro da vida. Aí eu te pergunto, irmãos, o que pode pagar essa bênção? O que pode, irmãos? O que podemos fazer para compensar a Deus por termos a garantia de vida eterna? Então nós temos benefícios. É por isso que a Bíblia fala no Salmo 103, no versículo 1, versículo 2, fala assim: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por que a palavra fala não te esqueça, não se esqueça? Porque, irmãos, às vezes nós temos uma tendência de lembrar daquilo que é ruim. Temos tendência de lembrar daquilo que é negativo, muito mais do que aquilo que é positivo. Já percebeu? Quantos de nós aqui já não participamos de cultos memoráveis, como o de hoje? Que as pessoas nem lembram mais. Sim ou não, irmãos? Cada culto abençoado, palavra profética, unção, glória sobrenatural. E as pessoas às vezes esquecem de quanto foram abençoadas por Deus naquele culto. Mas sabe uma coisa que eles não esquecem? É de uma palavra que eles receberam e que machucou o coração deles. Sabe? De um descaso que ele recebeu, que ela recebeu, uma frustração, uma traição, uma mágoa, um ressentimento. E pior que, irmãos, que esse tipo de coisa, quando brota, cria raiz. E a Bíblia fala no livro de Hebreus, me falha a memória, capítulo 12, versículo 14 fala que seguir a paz com todo e a santificação sem a qual ninguém virá a Deus. É o 15, mas que fala sobre isso. Que a amargura, quando ela brota, ela nos priva da graça de Deus. O que é ficar privado da graça de Deus? É você ficar sem acesso ao favor de Deus. E a Bíblia fala que nos perturba, ou seja, a amargura traz perturbação. E mais ainda, o texto ainda diz que ela contamina. Então veja, existem coisas, irmãos, que é para você jogar na lata do lixo. Por que tu fica carregando? Você gosta de ficar carregando lixo, irmão? Para onde você vai, você carrega lixo. Você vai para o serviço, carrega lixo. Vai para a escola, carrega lixo. Vai almoçar com lixo. Vai dormir com lixo. Alguém faz isso, irmãos? Mas você sabia que no sentido espiritual muita gente está fazendo isso? É verdade, irmãos. Estão carregando lixo para dentro do seu interior. E o que a gente tem que fazer com lixo, irmãos? A gente tem que jogar na lata do lixo. Por isso que Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, ele fala assim, ó: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que é em Cristo Jesus. Preste atenção, existem coisas, irmãos, que não vale a pena você ficar lembrando. Quando que isso acontece? Quando nós somos curados, quando nós somos sarados, quando nós pegamos aquele lixo, que muitas vezes é lixo antigo, irmãos. Porque palavras, muitas vezes, elas são comparadas a isso. Coisas antigas. O que tu tem que fazer com isso? Joga em nome de Jesus isso na lata do lixo, irmãos. Sabe? No ermo. E dá espaço para o novo de Deus chegar na tua vida. Dá espaço, irmãos, para a bênção de Deus. Porque, sabe, já tem aquela máxima que 2 corpos não podem habitar, né, no mesmo local. E existem pessoas que querem carregar o bem de Deus e o mal que não é de Deus ao mesmo tempo. Não, irmãos, joga fora aquilo que é mal e segura aquilo que é bom. Por quê, irmão? Porque aquilo que não vem de Deus envenena, contamina, perturba. E depois que cria a raiz, irmãos, fica um trabalho para arrancar a raiz, sabe? Então, eu quero te dar motivos hoje aqui para você ter muito mais razão para você agradecer do que para ficar reclamando. Agradecer a Deus, irmãos, porque, irmãos, quantas pessoas
cresceram contigo já não estão nem mais na face dessa terra. É verdade ou não? Pessoas que a gente conhece, que infelizmente se enveredaram por um caminho que desagradava a Deus e o inimigo acabou ceifando. E de repente você estava até andando junto, mas o Senhor foi lá com mão forte e te tirou do lugar das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí eu me lembro, irmãos, do povo de Israel, em Números, capítulo 11, versículo 4 ao 6, assim em diante. O povo começou a reclamar na hora do deserto, e eles começaram a sentir saudade dos pepinos, das cebolas. Veja bem, irmão, sentir saudade de cebola, sentir saudade dos pepinos, da melancia, do melão, do peixe. Só esse negócio de maná. Isso que é carne. Irmãos, olha, outra coisa importante, irmãos. Tem coisa que Deus quer te dar, mas você não recebe porque tu não sabe pedir. Quando a gente não sabe pedir, quer pedir, irmãos, com ignorância, a gente fala em ignorância, né? Porque, na verdade, seria com estupidez, né? Quando a gente não sabe pedir, a gente acaba retendo as bênçãos de Deus, que era para chegar com aceleração na nossa vida, e acaba, irmãos, sendo freada por causa da nossa murmuração. O que o povo de Israel estava fazendo, irmãos? Em vez de eles agradecerem, porque o Senhor os havia arrancado do Egito, irmãos, eles estavam lá lamentando, reclamando, porque Faraó estava aumentando, multiplicando, irmãos, as tarefas, a carga que aquele povo estava levando durante o Egito, enquanto era escravo no Egito. Clamaram ao Senhor, Deus levantou um libertador. O Senhor jogou sobre o Egito, sabe, a sua ira, liberou aquelas pragas todas. O povo saiu do Egito, sabe, sem nenhum tipo de treinamento militar, nada. Eram cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Normalmente os irmãos sabem que mulheres e crianças são mais do que homens, né? Então, se for fazer aqui um somatório, imagina, tinha mais ou menos uns 5 milhões de pessoas transitando no deserto, fugindo de Faraó com seus carros, cavalos e cavaleiros. Daqui a pouco, irmãos, eles começam a ver o sobrenatural de Deus. Deus abre o mar, aquela coisa extraordinária. O Senhor sopra um forte vento oriental e abre-se um caminho no meio do mar. Isso já não era motivo para dar glória a Deus, esse motivo, né? De eles agradecerem ao Senhor pelo livramento. Eu sempre falo isso aqui, que eu não sei qual foi o maior livramento, se foi Deus abrir o mar vermelho, ou se foi o povo não ser derrubado dentro daquele caminho, porque veja, o mar se abriu por causa de um forte vento. Não sei se você já estudou a geografia do Mar Vermelho, tem lugares ali, irmãos, que chega a 900 metros de profundidade, até 1.500, me parece, até 1.500 metros de profundidade. Para pensar, irmãos, que tamanho de vento, que força de vento não foi esse vento para abrir um caminho no meio do mar. E uma porção de gente passando no meio do vento. E o vento não levando ninguém, irmão. Alguém raciocinou isso aí já? Não, né? Passando no meio do vento, criança, gente grávida, idosos, chegaram do outro lado. Aí Miriam pega o pandeiro e começa a bater o pandeiro, começa a ficar toda feliz, né? Parece que eles esqueceram, irmãos, do livramento que Deus deu no Egito. Muitos ali eram para ter morrido e o Senhor deu livramento. Eles não tinham como passar pelo mar e o Senhor abriu o mar. Eles não tinham como sobreviver 40 anos no deserto. Sabe, irmão, nem a roupa deles se desgastaram. Alguém já leu isso na Bíblia? E todo mundo sabe aqui que deserto é lugar de padaria, irmãos. Mas não faltava maná. Deserto é lugar de açougue, mas não faltava cordonizes. Irmãos, havia provisão de água. Batia na rocha e a água saía da rocha. Falava com a rocha e a água saía da rocha.
Isso era ou não era motivo para eles agradecerem a Deus, irmão? E apesar de tudo que Deus fez com eles, o que eles estavam fazendo? Murmurando. Quem aqui já recebeu cura de Deus? Quem aqui já recebeu provisão de Deus? Quem aqui já recebeu livramento de Deus? Quem aqui já recebeu revelações de Deus? Quem aqui já recebeu poder de Deus? Aí eu te pergunto, por que você reclama mais do que você adora? Nós temos essa mania de focar naquilo que não temos mais do que aquilo que temos. Ei, não sei se você sabe, mas você é casa do Espírito Santo. Você é tabernáculo do Espírito Santo. O ser mais poderoso desse universo, presta atenção nisso, habita dentro de você. O ser mais glorioso desse universo, apesar da minha pequenez. Irmão, você está falando aqui um dia desse, que, sabe, um satélite desse, eu não sei como é que se chama, estava filmando a Terra, né, de longe, não sei quantos quilômetros, milhões de quilômetros de distância. Irmãos, a Terra é um negocinho, que nem um grãozinho de areia no meio desse universo todo. Nós, assim, em comparação ao que existe nesse universo, é uma poeirinha de nada. Deus prestou atenção nessa poeirinha, irmão. Mais ainda, Deus prestou atenção no que tinha dentro dessa poeirinha. E sabe quem habita dentro dessa poeirinha? É você, sou eu. Deus, apesar de sua grandeza, a Bíblia fala que nem o céu dos céus pode contê-lo. Mesmo assim, irmãos, Ele te ama. Mesmo assim, irmãos, aleluia, Ele te ouve. Ele te ama, glória a Deus. Eu estava preocupado, eu falei com os irmãos com a minha vida financeira, que estava acontecendo uma situação, e eu estava pensando em tomar um rumo de alguma atividade, e Deus falou assim para mim, tenho te deixado faltar alguma coisa? Irmãos, aí alguém falou assim, mas deve estar sabendo de alguma coisa. Irmãos, quem quiser descrer, que descrer, eu creio. Eu criei, e sabe o que aconteceu? No outro mês, irmãos, uma porta se abriu. E eu olhei e falei assim, Deus falou e cumpriu. Sabe o que é isso, irmãos? É o cuidado de Deus com aqueles que são seus. Para para pensar, faz o que Jeremias falou. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ainda não recebi aquele emprego, ainda não recebi aquele dinheiro, ainda não vi aquela libertação, ainda não vi. Calma, para de ficar reclamando. Aprende a adorar. Porque lá no Egito não me faltava isso. Lá no Egito eu tinha isso. Você tem coisa muito mais preciosa do que isso, gente. Você tem a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Tu era para estar morto, rapaz. Tu era para estar na cova. O Senhor fechou a cova porque alguém orou por ti. Alguém clamou pela tua vida. E muitas vezes a gente só sabe ficar reclamando que não tem. Eu não tenho. Você tem tudo, irmão, porque você serve o Deus que é o dono do ouro e da prata. E no tempo de Deus, irmão, porque Deus não é um Deus irresponsável. Ele não fica, irmão, jogando dinheiro de avanço. Quem quer dinheiro? Deus não é isso. Não, irmão. Deus te prepara, porque a vitória já está preparada. Deus, Ele trabalha em você, Ele trata você, para você estar na posição correta, para quando a bênção for liberada, você saber valorizar o que Ele vai colocar na tua mão. Quem pegou isso aqui em nome de Jesus? Você está entendendo, irmão? Porque quando a Bíblia fala assim, que essa é a vontade de Deus, tem gente que não está entendendo. Deus está falando assim, meu filho, sabe por que essa é a minha vontade? Porque ser grato é uma chave. A gratidão é uma chave, irmãos. Para que serve a chave, irmãos? Para abrir porta. E Deus está falando assim, sabe por que portas estão fechadas na tua vida? Porque tu é reclamão, murmurador. Você fica dando mais ênfase ao negativo do que aquilo que eu tenho feito pela tua vida.
Começa a me adorar de todo o teu coração e agradece pelo teu pão com manteiga. Agradece pelo teu feijão com arroz. Agradece pelo teu serviço. Aleluia. Por quê? Porque no tempo certo eu vou fazer você mudar de fase. No tempo certo eu vou fazer você pular de etapas, mas seja fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Aleluia! E muitas vezes, irmãos, a nossa atitude é completamente diferente. Mas quando a gente começa a entender que gratidão, irmãos, não é que nem acontece no carro. Não sei nem para que serve isso. Não, é fundamento. Fundamento de vitória. Aleluia. Aí a pergunta de Deus para você e para mim hoje, Salmo 116, versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que tu acha que Deus está querendo de você, irmãos? Sabe o que Deus está querendo de você? Não sabe não? Vou te responder. Deus quer tudo. Ele não te comprou pela metade. Ele te comprou integralmente. Quem entende isso? Diga glória a Deus. Mais uma vez eu vou repetir. Bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Seja grato. Adore ao Senhor. Porque isso é uma chave que vai abrir portas. Pastor, que portas essa chave vai abrir? Oh, aleluia. Quando você vê lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, 19, 20, a Bíblia fala assim, ó: não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, adorando ao Senhor. E a Bíblia fala assim, dando graças a Deus por tudo. Sabe o que a Bíblia está falando, irmãos? Que quando você sabe ser grato a Deus, você abre uma porta no teu coração para você receber mais do Espírito de Deus na tua vida. Quem está entendendo, irmãos? Por que algumas pessoas, irmãos, aleluia, só são vazias do Espírito de Deus? Porque só tem lugar na vida deles para reclamar. Não tem lugar para agradecer. Mas conforme você vai agradecendo, o Espírito de Deus vai te enchendo. Quem entende a importância de ser cheio do Espírito aqui? Aleluia, é através de uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, aleluia, aleluia, que as bênçãos na tua vida vão ser geradas. Aleluia, Maria, o que está sendo gerado dentro de você, aleluia, é do Espírito Santo. Deus está falando, eu estou te enchendo, porque eu vou gerar milagres no teu interior, na tua vida, na tua casa, na tua mente, na tua saúde. Só quem recebe, diga glória a Deus. Quando eu entendo que a gratidão é uma chave e eu começo a usá-la da forma devida, eu me encho mais do Espírito de Deus. Eu vivo da parte de Deus, sabe o que é, irmãos? Provisão. Aleluia. Quer ser mais abençoado? Quem quer receber mais de Deus aqui? Quem quer? Seja grato com o pouco que você tem. Disse Jesus para os apóstolos, o que vocês têm aí? Só tem 5 pães e 2 peixinhos. Quase nada. Irmão, quase nada na minha mão não serve para nada. Quase nada na mão de fulano, de Bertrano também não serve para nada. Mas quase nada na mão de Jesus. Quem entende que Ele é aquele que traz existência que não existe? Imagina se já existe. Que é isso? Quem pegou que eu falei aqui, pelo amor de Deus? Se você colocar na mão de quem sabe multiplicar, alguma coisa vai acontecer. E como é que a gente faz isso? Agradecendo a Ele. Aí chegaram e apresentaram lá, irmãos. Ficou pensando. Era o lanche daquele rapazinho. Dizem que o McDonald's que inventou o McFish, coisa nenhuma. Foi aquele rapazinho que tinha pão e peixe. Né? Pegou e colocou na mão de Jesus. Aí, na versão internacional, NVI, nova versão internacional. Faz memória, versículo 41 de Marcos, capítulo 6. A Bíblia fala que Jesus deu graças a Deus.
por aquilo que ele tinha nas suas mãos. Pega essa palavra aí, alguém está pegando? Aleluia, vamos fazer assim, vamos fazer um ato profético. Fala assim: Deus, muito obrigado pelo meu filho. Muito obrigado pela minha filha. Você que é mãe, pai, né? Muito obrigado pelo meu esposo, pela minha esposa. Diga para Deus: Deus, muito obrigado pelo meu emprego. Senhor, muito obrigado pela minha saúde. Deus, muito obrigado, Senhor, pelos livramentos. Começa a agradecer. Deus, muito obrigado, Senhor, pelas portas que o Senhor já abriu, por aquelas que o Senhor está abrindo e por aquelas que o Senhor vai abrir. Você está fazendo o quê? Está fazendo o que nem Jesus fez. Pegou o pãozinho, pegou o peixinho e está agradecendo para aquele que é poderoso para multiplicar. Enquanto você agradece pela vida do teu filho, tem libertação chegando lá, tem salvação chegando lá, tem cura chegando lá. Começa a agradecer, porque o Senhor vai fazer o que tu não pode fazer, vai agir aonde tu não pode agir. Por quê? Porque ele é o poderoso, é o Shaddai, o grande eu sou. Aleluia! O que aconteceu, irmãos? O pão multiplicou. Imagina, irmãos, olhando os apóstolos. Meu Deus, só tinha 5 pães, mas apareceu mais 5. Só tinha 2 peixinhos, mas apareceu mais 2, mais 4, mais 10, mais 20. Irmãos, eram 5.000 homens. Lembra que eu disse que normalmente tem mais mulheres e crianças do que homens? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Sentado na relva, em grupos de 50 e em grupos de 100. Só tinha 12 apóstolos para dar pão e peixe para tudo isso. Sem brincadeira, irmãos. Eles ficaram umas 3, 4 horas ali alimentando aquele povo, se não for mais. Significa o quê? Que alguém comeu logo de cara e teve alguém que teve que esperar um pouquinho, mas o pão chegou. Quem pegou isso aí? Alguém pegou? Calma, calma. A bênção do teu irmão, aleluia. Chegou porque a vez dele chegou, mas a tua vai chegar. Enquanto a tua não chega, o que é que tu faz? Murmura. Enquanto a tua não chega, o que é que tu faz? Reclama. Enquanto a tua não chega, olha só, pega essa chave. Enquanto a tua não chega, glorifica a Deus pela vitória do teu irmão. Enquanto a tua não chega, adora a Deus pela bênção da tua irmã. Enquanto a tua não chega, se alegra com ele, se alegra com ela, para que a tua vitória também seja acelerada. Quem pega essa palavra? Quer viver atrás da bênção? É isso, é ficar reclamando. Fulano chegou depois de mim, já recebeu. Sabe por quê, irmão? Porque tem gente que só vai receber quando entender que a vitória está na humildade. Jairo chegou primeiro, sim ou não? Na presença de Jesus. Mas quem foi abençoada primeiro? A mulher do fluxo de sangue. Por quê? Alguém lembra o que o texto diz? Que ela tocou na onde? Na gola ou na orla? A orla fica em cima ou fica embaixo? Humilhação fala de quê? Quem está entendendo? Quem pegou? Aleluia! Tem gente que quer tocar em Jesus, nunca vai lá. Aleluia! Se você quer receber o que está na mão dele, vai descer primeiro. Aleluia! Glória a Jesus. Quem está pegando essa palavra? Já estou na igreja um tempão. Já não sou cansado. Irmão, sabe por quê? Não adianta ficar orando na soberba. É na humildade. A Bíblia fala assim que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste ao soberbo. Oh, aleluia. Sabe quem é humilde? É quem sabe agradecer. Oh, Jesus. Eu não tenho agora fisicamente, naturalmente falando, materialmente falando, mas pela fé já está na minha mão. E eu já estou te agradecendo aquilo que os meus olhos naturais não estão vendo, mas pela fé eu já estou tocando nele. Aleluia! Pela fé eu já estou vivendo isso. Quem está pegando essa palavra? Aleluia, Deus! Irmãos, teve multiplicação porque teve gratidão. Agora, o ato de agradecer a Deus faz milagres chegar para nós. No mundo, já começa a acontecer no mundo espiritual. Que no mundo natural você ainda não está vendo, mas no mundo espiritual já está acontecendo. Se alguém estiver entendendo o que Deus está falando aqui, vai ter surpresa de repente ainda essa semana, hein?
Quem pegou isso que eu estou falando? Se alguém estiver entendendo o que eu estou falando aqui, vai ter surpresa ainda neste mês. Pega isso aqui em nome de Jesus. Lá em São João capítulo 11, todo mundo conhece a passagem de Lázaro. Estava morto, 4 dias. Jesus chega lá na cidade de Betânia, né? Betânia, né? Chega lá na cidade de Betânia. Jesus fala assim: tirai a pedra. O que fizeram? Tiraram a pedra. O que Jesus fez? Ele foi orar ao Pai. Como que foi a oração de Jesus? Pai, te agradeço, porque tu tens me ouvido. Lázaro ainda estava lá. Lázaro ainda estava sepultado, mas ele já estava agradecendo, porque o Pai lhe tinha ouvido. Quem pegou isso? Como é que se chama isso, irmãos? Ato de agradecer é ato de exercitar a fé. Quem pegou isso que eu estou falando? O que é a fé, irmãos? Fé é aquilo que teus olhos não estão vendo. Fé é aquilo que com a carne você não pode tocar. Mas fé fala de que? Convicção, certeza daquilo que Deus disse que vai colocar na tua mão. Aleluia, pega essa palavra em nome de Jesus. Quem acredita na palavra aqui? Aleluia, começa a agradecer pelo que Deus já te disse. Começa a agradecer pelo que Deus já liberou. Começa a agradecer pelo que Ele te prometeu. Porque enquanto você vai fazendo isso, o que está morto, Deus vai ressuscitar. É uma chave. E chave, irmãos, não é para ficar guardada, é para ser utilizada. Guarda-se quando tem que se guardar, mas ela é para ser utilizada. Infelizmente, irmãos, estamos vivendo num tempo em que as pessoas não estão agindo desse jeito, não estão agindo dessa maneira. Irmãos, é uma mensagem extensa, que dá ainda para prorrogar e falar mais coisas sobre isso. Mas eu vou ficar por aqui, a hora já não me permite falar mais. Mas eu quero crer que você entendeu de que jeito tu tem que sair daqui hoje. Quem entendeu, irmão? De que jeito você tem que sair daqui hoje. Para de ficar reclamando. Para de ficar murmurando. Para, em nome de Jesus. Isso é coisa de Satanás, irmão, para roubar a tua vitória. O diabo quer que fique saindo palavras de derrota da tua boca. Por isso que a Bíblia diz: a morte e a vida está no poder da língua. Quem quer falar vida aqui? Quem quer falar coisas que vem de Deus aqui? Então se encha da palavra e comece a arrumar motivos para você glorificar a Deus. Só quem tem motivo para glorificar a Deus, aprova o Senhor e glorifica o nome dele. Que o Senhor, irmãos, possa ter falado no coração de alguém aqui. Quem tem ouvido para ouvir o que Deus falou aqui hoje? Que o Senhor possa ter falado contigo. E que você não saia daqui dizendo: ó, vim aqui falar a palavra, mas teve que eu falar aqui, pastor, até que não estou aqui preocupado com isso, estou aqui. Se você está recebendo ela, se você está absorvendo ela, tu vai colocar em prática. Coloca ela em prática na tua vida. E portas na tua vida serão abertas para a glória do nome de Jesus. Mais uma vez, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Queridos, eu quero louvar a Deus